Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes. Está começando o seu podcast AND Informa, trazendo as notícias mais relevantes sobre a situação política no nosso país e também internacionalmente. Bom, começando propriamente o nosso programa de hoje, gostaria de informar que vocês podem acessar o nosso podcast sempre através do Spotify, do Apple Podcast, do Castbox e aqui no YouTube, onde a gente inclusive apresenta o programa a propósito, às segundas e quintas-feiras às 19 horas e aos sábados nas nossas rodas de entrevista e conversa às 2 horas da tarde. Bom, e a primeira notícia que nós trazemos aqui hoje é o fato de que Augusto Heleno depôs na CPMI do dia 8 de janeiro. E esse depoimento aconteceu nessa última terça-feira, dia 26 de setembro, e o general da reserva perdeu completamente as estribeiras durante o seu depoimento. Em diversos momentos, o Augusto Heleno oscilou a sua postura entre permanecer em silêncio, entre seu direito de permanecer em silêncio durante seu depoimento, e também entre a perda de controle total quando foi questionado em pontos sensíveis. Por exemplo, o general optou por ficar calado frente aos questionamentos sobre a sua presença em reuniões com Jair Bolsonaro, junto aos comandantes das 3 forças armadas reacionárias do nosso país após a derrota eleitoral de Bolsonaro no ano passado, e também nos encontros com o hacker Walter Delgatti. Inclusive, quando questionado sobre o que ele achava sobre o dever das Forças Armadas de intervirem no cenário político brasileiro, ele simplesmente também optou por ficar em silêncio. Destaca-se ainda que, apesar de não ter assumido sua presença nas reuniões de Bolsonaro com os comandantes, onde o ex-presidente apresentou aos generais os planos para a deflagração de um golpe militar total, o Heleno afirmou com toda a certeza do mundo que o tenente-coronel Mauro Cid não participava dessas reuniões e que a sua presença é uma fantasia de Mauro Cid, que ele inventou essa história quando foi fazer a sua delação. E enquanto ele conteve a sua língua nas questões mais sensíveis, envolvendo toda essa trama golpista, envolvendo o alto generalato, envolvendo os generais e os militares, o Heleno perdeu completamente as estribeiras, perdeu completamente o controle quando a relatora da CPMI o acusou de mudar de opinião sobre as fraudes no processo eleitoral de 2022. Inclusive, ele chegou a proferir xingamentos e impropérios durante o seu depoimento. Na mesma linha, o Heleno voltou a tecer elogios aos acampamentos golpistas montados à frente dos quartéis do Exército durante todo o ano de 2022, taxando esses acampamentos golpistas enquanto verdadeiras manifestações democráticas. Bom, inclusive ele colocou também que eram acampamentos pacíficos, ordeiros, que eram acampamentos que, na verdade, eram demonstrações vibrantes de apoio, até mesmo de visitas que eram comuns por parte mesmo de outros generais, como o Braga Neto mesmo e o próprio Vilas Boas. E vale destacar que toda essa convocação do Heleno à CPMI, todo o seu depoimento à CPMI, na verdade, só deixa cada vez mais patente toda a crise militar agudíssima que se instala no nosso país. E vale destacar aqui que acerca dessa crise militar, ela tem como 3 componentes. O primeiro, o fato de que ainda nas bases, ainda ali nas tropas, nas baixas patentes, há uma tendência ao bolsonarismo no qual o alto comando das Forças Armadas tenta contornar, tenta manter a unidade da tropa, porque uma tropa militar sem unidade ela não consegue operar, principalmente nos planos que o alto comando das Forças Armadas intenciona para o nosso país, no seu dito projeto de nação. Em segundo lugar, em relação à própria relação entre o generalato da reserva e o generalato da ativa, nós temos visto como, na verdade, há um bate-boca que está se desenvolvendo entre os generais da ativa e entre os generais da reserva. Por exemplo, o próprio Augusto Heleno é da reserva e ele tem proferido toda a sorte de declarações que têm, na verdade,
causado ali instabilidades em relação às tropas do exército reacionário, tem causado ali instabilidades nessa crise militar que já é profundíssima no nosso país. Em terceiro ponto, que é o próprio fato dessas bases da extrema-direita civil que também se chocam ali com a direita militar propriamente. Então, essa convocação de generais para a CPMI, ela acaba insuflando ainda mais essa grave crise militar que está se instaurando nas fileiras da caserna. E, atualmente, enquanto os generais da ativa buscam afastar a sua imagem de Bolsonaro, de qualquer coisa a ver com o dia 8 de janeiro, inclusive um dos papéis que, por exemplo, José Múcio tem cumprido agora de justamente fazer esse papel de afastar a imagem das Forças Armadas do 8 de janeiro, e olha que ele é um civil e sendo ministro da Defesa, ele tem cumprido isso de acordo com o programa do Alto Comando das Forças Armadas. Por outro lado, ali os generais da reserva têm dificultado todo esse manejo em relação aos generais da ativa que tentam afastar sua imagem de Bolsonaro, de qualquer coisa a ver com um golpe militar mais escancarado, e também estão dificultando propriamente, concretamente, todo o manejo desses generais da ativa de manter a unidade com o baixo oficialato. Ou seja, de fato, ali o depoimento de Augusto Heleno não foi qualquer coisa menos pacífica, menos ordeira, menos tudo que as Forças Armadas dizem ser que são. Bom, e a segunda pauta que nós trazemos aqui hoje é que, novamente, na Bahia, a polícia genocida e terrorista de Jerônimo Rodrigues promoveu novas operações e novas matanças nessa última semana, inclusive os 2 dias, tanto ontem, dia 26 de setembro, quanto hoje, dia 27 de setembro, quarta-feira. Inclusive, o Jerônimo Rodrigues afirmou hoje que essas operações genocidas irão continuar. Inclusive, vale dizer que hoje essa operação que aconteceu foi lá em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, deixou 2 pessoas mortas, e com esses novos assassinatos, o número de pessoas mortas só nesses 27 dias de setembro já atingem os marcos de 52 pessoas executadas pelas tropas reacionárias de Jerônimo Rodrigues, inclusive com a ajuda do governo federal de Luiz Inácio. Inclusive ontem também, que houveram assassinatos, 5 pessoas foram executadas pela Polícia Militar de Jerônimo Rodrigues e outras 2 ficaram feridas na zona rural de Acajutiba, lá na Bahia. Inclusive, essa região fica a cerca de 185 quilômetros da capital, ou seja, de Salvador. E no mesmo dia, em Brasília, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que seu governo manterá a firmeza em relação a essas operações de guerra que são promovidas contra os pobres lá na Bahia, e ele afirmou que a inteligência trabalhou e tem trabalhado com uma capacidade intelectual muito forte no curso dessas operações. Inclusive, o monopólio de imprensa durante esses últimos 2 dias tem justificado esses assassinatos e reforçado o que tem sido alegado pelo governo de Jerônimo Rodrigues, levantando, por exemplo, os antecedentes criminais de alguns desses que foram executados sumariamente pela polícia, e tem enquadrado todos enquanto suspeitos de integrarem o dito crime organizado, ou seja, os grupos delinquentes. E desses 52 assassinatos na Bahia, só nesse mês de setembro, todos foram classificados como autos de resistência, que, diga-se de passagem, desde 2015, só no estado da Bahia, se quadruplicou esse número. Foram mortas 32 pessoas em operações policiais somente em Salvador, 7 em Porto Seguro, 5 em Crisópolis, 5 em Acajutiba, 2 em Lauro de Freitas e 1 em Dias d'Ávila. E todas essas operações, em quantidades mínimas de armas e drogas que foram apreendidas, revela, na verdade, toda a falsidade dessa justificativa do governo baiano de combate ao crime, de combate às drogas, de que está, na verdade, promovendo uma guerra às drogas. Inclusive, é algo que o governador Jerônimo Rodrigues afirmou recentemente, de que o
estado da Bahia está em guerra às drogas, às armas e ao crime. E toda essa justificativa de suposta guerra às drogas, que a gente conhece muito bem aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, é, na verdade, uma justificativa, uma desculpa esfarrapada para promover o extermínio e a matança da população das áreas mais favelizadas, das áreas periféricas da cidade, das pessoas pretas, pobres e faveladas, portanto. Inclusive, vale dizer, nessa operação que ceifou a vida de 5 pessoas lá em Acajutiba, foram apreendidos 3 revólveres, uma espingarda artesanal, uma pistola e um rifle. E o número gritantemente baixo se comparado aos danos que foram causados às massas populares que habitam essas regiões que foram atingidas por essas últimas operações. E dias antes, em uma operação que deixou 6 mortos lá em Águas Claras, os policiais apreenderam uma arma e cerca de R$8 mil, além de certas porções de drogas. E essa onda de violência reacionária que tem acometido todo o estado da Bahia e que tem causado alarme no monopólio de imprensa, é uma onda de violência que vai do campo à cidade, que é promovida pelos grupos delinquentes às tropas reacionárias da polícia de Jerônimo Rodrigues, é, na verdade, uma representação de toda a derrocada do gerenciamento oportunista do Estado, que completará 20 anos ao fim do mandato do próprio Jerônimo Rodrigues. Inclusive, demonstra, na verdade, que todas essas promessas falidas e nunca cumpridas de melhorias na vida do povo, seja na área da saúde, da educação, na geração de empregos, enfim, outras áreas que são fundamentais para a vida da população como cultura, elas nunca foram atendidas pelo governo estadual da Bahia, que está há 20 anos sendo gerenciado pelo Partido dos Trabalhadores. E, na verdade, essas promessas falidas, elas assentam as bases de aprofundamento da precarização dos meios de sobrevivência dessas massas que são empurradas aos milhares, à pobreza, à miséria e, inclusive, à própria delinquência. E, por outro lado, a vida de constante violência, né, a violência policial cotidiana que essas massas são, na verdade, forçadas e obrigadas a conviver, é, na verdade, para condicionar suas vidas num estado de terror constante para que elas não se rebelem contra essas mazelas que acometem as suas vidas. E vale destacar aqui, portanto, e por fim, dessa segunda pauta, que essa guerra que a polícia de Jerônimo Rodrigues tem promovido é tudo menos o que vai causar a diminuição do estado de violência lá na Bahia. Pelo contrário, vai recrudescer essa guerra aos pobres, vai recrudescer essa violência sistemática que tem sido implementada lá. Bom, e a terceira notícia que nós trazemos aqui é o fato de que os estudantes da USP e também os professores têm aderido a uma paralisação e a uma luta muito importante, que é pela contratação de novos profissionais, de novos professores para o corpo docente da Universidade de São Paulo. Esses estudantes eles estão promovendo uma paralisação e a própria ocupação da universidade, exigindo a contratação imediata de novos professores. Inclusive, é algo que já foi denunciado no nosso portal, inclusive no nosso programa A Propósito, e aqui no AND Informa, o fato de que esses estudantes têm denunciado que diversas disciplinas estão simplesmente sem professores para lecionarem, ou seja, esses estudantes estão ficando com o seu ensino defasado por conta da carência de professores. Inclusive, a própria reitoria supostamente apresentou um plano de novas contratações para esse ano, mas os alunos grevistas, inclusive os próprios professores, a própria Associação de Docentes da USP, qualificam essa proposta enquanto uma proposta lenta e ineficiente. E esses estudantes, eles promoveram a ocupação da universidade, levantaram barricadas, fizeram protesto, fizeram protestos e também ergueram faixas, promoveram assembleias estudantis, tudo isso exigindo não somente a contratação de novos professores, mas também na promoção de melhorias ali do ensino público, gratuito e de qualidade nas universidades públicas do nosso país. Então, é uma luta muito importante que está sendo promovida e todas essas reivindicações desses alunos em relação aos professores que foram desligados já tem muitos anos e que não foram repostos,
tem gerado, na verdade, uma série de dificuldades no ensino e na aprendizagem desses estudantes universitários. Eles têm promovido uma luta muito importante no intuito justamente de garantir a não precarização do ensino público gratuito dessas universidades tão importantes. E vale destacar, a USP foi considerada, foi eleita, inclusive recentemente foi divulgada, como a melhor universidade da América Latina. E uma semana depois, esses estudantes vêm à tona denunciar esses casos de defasagem de professores no corpo docente, ou seja, é considerada a melhor universidade da América Latina e, ao mesmo tempo, passa por uma série de problemas estruturais que demonstra, na verdade, toda a precarização do ensino público no nosso país, de cima a baixo. E tudo isso num contexto, obviamente, de sucessivos ataques ao ensino no nosso país, como os cortes que foram promovidos ao MEC, aos cortes que foram promovidos de mais de 332 milhões de reais só em julho desse ano. Bom, e a quarta notícia que nós trazemos aqui hoje é o fato de que as tropas reacionárias do Exército de Israel assassinaram 2 jovens palestinos no último dia 24 de setembro, ou seja, nesse último domingo. E esses 2 jovens foram identificados pelo Ministério Palestino da Saúde como Ossaid Abu Ali, de 22 anos, e Abid Al-Rahman Abdu Dagash, de 32 anos. Eles foram assassinados na cidade de Tucarém, na Cisjordânia, na parte que é ocupada pelo exército reacionário de Israel. Inclusive, esses jovens eles foram mortos com tiros nas suas cabeças. Inclusive, o Hamas identificou Ossaid Abu Ali como um de seus combatentes. O exército israelense confirmou que fez atividades antiterroristas nesse território e que um de seus soldados, inclusive, chegou a ser ferido em confrontos no acampamento de refugiados de Nur Sanj, perto de Tulkarem. Ou seja, na tentativa de justificar as suas ações atrozes e de terrorismo contra as massas palestinas. Inclusive, vale destacar aqui que desde o início desse ano de 2023, mais de 241 palestinos foram assassinados pelo Estado genocida de Israel. Inclusive, vale colocar aqui que desde o dia 13 de setembro, diversos surtos de violência, diversos casos de violência têm sido impostos à população palestina. Na verdade, a gente já noticiou diversas vezes no nosso programa a propósito, inclusive aqui no AND Informa, como tem havido mais ações de violência contra os palestinos e como, na verdade, tem crescido também as revoltas e tem crescido também as ações de resposta a esses ataques que a população palestina tem sofrido. Então, foram 241 palestinos que foram assassinados desde o início do ano e cerca de 32 israelenses que foram mortos também como resposta a essas ações, a esses ataques genocidas que são cometidos pelas tropas reacionárias do Exército de Israel. Inclusive, vale colocar aqui que recentemente 6 palestinos foram mortos também, quase 100 ficaram feridos na fronteira desde o dia 13 de setembro, ou seja, há menos de 2 semanas atrás. E vale colocar aqui que a luta do povo palestino pela sua autodeterminação, pelo seu território, é uma luta importantíssima. A gente tem noticiado já há anos como o exército de Israel promove as mais atrozes ações de violência, ações de guerra contra a população palestina, inclusive concentrando essa população em verdadeiros campos de concentração, promovendo toda sorte de terrorismo, e essa luta que os palestinos têm levado adiante pela sua autodeterminação, pela sua emancipação e pela sua libertação nacional é uma luta extremamente importante. Bom, e a última notícia que nós trazemos aqui no nosso AND Informa é o fato de que ontem, dia 26 de setembro, um vereador de Portel, no Marajó, ali na região do Marajó, no Pará, ele foi preso em flagrante após tentar assassinar um camponês que habita uma região, uma área de agroextrativismo denominada Acangatá. O crime aconteceu na própria casa da vítima. Esse camponês não teve a sua identidade revelada. Ele foi surpreendido pelo próprio vereador, que foi identificado como Valdenis Santos da Costa, do MDB, e mais um capanga desse vereador. Essa vítima,
teria sido surpreendida com um mata-leão e, após tentar fugir desse mata-leão, ele foi alvejado com tiros em suas costas, segundo testemunhas que também habitam ali essa região de agroextrativismo. O vereador ele foi preso em flagrante e a vítima, esse trabalhador, esse morador, ele tem o seu estado de saúde estável. Se trata, na verdade, de mais um crime no qual esses políticos, como a gente tem visto, que acontece no interior do nosso país, mas acontece aqui na cidade também, de se utilizar da violência reacionária contra essas massas de camponeses, de trabalhadores, para conquistar ali, para conseguir ali manter o seu domínio, a sua posse local, para conseguir manter ali a sua hegemonia. Ou seja, se trata mais, na verdade, de mais um flagrante caso de coisas que a gente vê acontecendo cotidianamente aqui, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, com grupos paramilitares, a gente vê acontecendo no interior do nosso país, onde, na verdade, se dão as relações mais atrasadas, relações semi-feudais, que mostram, na verdade, que esses políticos se usam dos seus cargos e também da violência para oprimir, reprimir e manter ali o seu poder local, o seu arremedo de poder local. Então, essas foram as nossas notícias trazidas pelo AND Informa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo programa.